Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos. Meu boa noite também para as pessoas que estejam acompanhando agora, assistindo nas suas casas ou no trajeto de casa, e que venham assistir futuramente. Nós estamos falando aqui da casa Irmãos Ilcinho e Fabiano, em Carapicuíba, Grande São Paulo. Meu nome é Carmen e hoje eu, depois de preparar muito bem o assunto, que infelizmente é muito triste, que eu venho sendo intuída para estar desenvolvendo esse tema com vocês, sobre violência. Nós temos as quintas-feiras, o Evangelho, aqui o estudo do Evangelho. E diante desses estudos, principalmente nessas últimas 3 quintas-feiras, nós estávamos estudando sobre o ódio, sobre a raiva, sobre o perdão, Então é um assunto que vem me incomodando e martelando na minha cabeça. Falei, então é sobre isso que eu devo falar. Mas antes de começar, para já me acalmar, vamos fazer uma oração, tá bom? Primeiramente, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida. Gratidão a todos os espíritos que nos acompanham, nos protegem, nos orientam, nos acolhem e nos ajudam a escrever mais uma página de nossas vidas. Agradecemos pela saúde, pelo alimento, pelo trabalho, pela nossa casa e lar, pela família, pelos amigos, pela luz e direcionamento que nos conduz para o nosso crescimento espiritual, nossa evolução moral, pois é esse o propósito da nossa reencarnação. Aprender e absorver tudo o que vem dos ensinamentos deixados pelo nosso irmão e governador Cristo Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, vamos lá. Eu acredito que, assim como eu, a maioria de vocês vem observando que os noticiários, óbvio, só vendem o que dá dinheiro, que é sangue, que é tragédia, E eu sempre digo isso, nós não devemos nos deixar abater, porque você tem que pensar assim, enquanto tem um motoqueiro, ou um assaltante, ou sei lá, aquele que não está a fim de se melhorar, enquanto tem um ali assaltando, nós estamos em 200 trabalhando aqui na escola, na prefeitura, no posto de gasolina, Então, para um que está fazendo alguma coisa errada, tem zilhões de outras pessoas fazendo bem. Então, precisamos mudar a nossa sintonia e pensar por esse lado, Não deixar entrar nesta vibração que a gente vem acompanhando. Mas o que é que me incomoda? O que é que vem me incomodando? O que é que vem mexendo com... Até porque os assuntos estão vindo para serem estudados sobre o ódio e a raiva e o perdão. O que incomoda é que você tem que analisar que tamanho que está o seu pavio. Porque é muito fácil nós julgarmos também essas pessoas que hoje em dia levam uma fechada no trânsito e já saem do carro dando pancada no outro. Pediu desculpas, não se explicou, pessoas que não aceitam separação e já vai e mata. Então, assim, o que está acontecendo? E você? Não sei qual é o meu grau, ou em que tamanho está o meu pavio, para irritabilidade, porque não aconteceu comigo, não é? Você está preparado para uma situação dessa, onde de repente você pode provocar um acidente? Provocou, se distraiu um minuto, ou foi desviar de um cachorro que ia atravessando a rua, automaticamente a gente que dirige já puxa o volante, não vai refletir que já está vindo alguém aqui do lado, ou que você vai fechar alguém, No primeiro momento da visão você viu o cachorro que ia atravessar, ou uma criança, e aí você desviou. Eu não estou falando daquelas pessoas que dirigem lendo o celular, Eu não estou falando dessas pessoas que bebem e saem dirigindo, não. Falando de nós, no momento comum de trânsito,
Em que grau estaria o meu pavio para ter que reação? De eu fechar o Cláudio no trânsito, o Cláudio já tinha que ser mulher, e já desce xingando. O que eu ia falar para ele? Desculpa, senhor, olha, realmente foi sem querer. Não, aí ele já vem, já xingando, e aí o meu pavio, se também estiver no nível mínimo, sabe o que vai acontecer? Meu pavio vai retrucar, né? Olha, tem som bonito hoje aqui para nós. Então veja bem, a preocupação, além do que já está acontecendo com o mundo, que a gente vem acompanhando, dessa violência exacerbada, é se preocupar com o seu. Pense sempre, não que eu queira que nós nos preparemos para o pior, não é isso, mas sempre pare para analisar, e se fosse com você, como é que você reagiria? Sabe por quê, gente? Se nós acreditamos na reencarnação, nós estamos vindo aqui, vidas e vidas, trazendo resquícios das outras vidas. Nós já fomos também esses assassinos, nós também já fomos cruéis, por isso nós estamos aqui, porque nós estamos evoluindo. Mas lá no fundinho da alma, não tem, de vez em quando, uns desejinho de maldade para alguém? Quando a gente vê o próprio ladrão sendo abordado pela polícia, ou quando agora as pessoas começaram a reagir e o ladrão é atropelado e a gente fala bem feito. Aí, tá vendo? Foi procurar. Eu falo, não estou mentindo, eu falo. Ou penso. Por quê? Eu tenho um malzinho lá no fundo, né? Por que eu não penso assim, puxa vida, será que agora ele vai despertar e não vai fazer mais isso? Será que agora ele vai entender que essa vida não vai levá-lo a nada de elevação, de melhoria? Não, eu já desejo que ele se dane mesmo, porque ele foi fazer o mal, ele procurou. Então o que é que está acontecendo? Tem uma frase aqui que eu estava vendo agora, a gente lê, mas né, hoje estou mais atenta, prestei mais atenção. Se uma faísca provoca um incêndio, imagina um despertar de amor. O que a gente não pode fazer com esse despertar de amor, uma palavra boa, o quanto a gente pode evitar de mal naquele momento em que aquela faísca foi lançada, de raiva, de ira, de bronca, sobre você, ou sobre um momento de um acidente que esteja acontecendo. A pessoa com raiva lançou aquela faísca, e você, com uma palavrinha de amor ou com humildade, será que você não conserta aquela situação? Será que você não é a água daquele momento para apagar aquela ira, aquele furor que estava ali naquele momento? Vamos ficar atentos, porque a gente infelizmente reage com a mesma moeda, a gente devolve com a mesma raiva, e não é por aí, né? E aí tem uma passagem de Jesus Cristo, ele estava lá na casa do apóstolo Pedro, dando atendimento de cura, né? E tinha uma fila imensa para passar por ele, para ser atendido, para conversar com ele, né? E ele estava atendendo os doentes e os pecadores que queriam encontrar a paz ou se redimir, né? Aí, em um dado momento, chega um velho judeu, já de bastante idade, chegou perto de Jesus e pediu perdão dos pecados muito estranhos, né? Porque ele tinha sido alguém muito importante no passado dele, né? Na juventude, na maturidade. Ele foi uma autoridade muito forte naquela região. E ele acabou tirando de vários amigos, terras, confiscados bens, né? Que as pessoas deixavam. Ele, como autoridade, foi abusando do poder e sem remorso. E muita gente ele deixou na miséria. E com muita maldade, eles semearam no coração das pessoas
o desespero, a aflição e, em muitos casos, a morte. Então as pessoas tinham medo só de ouvir falar que ele estava chegando para cobrar algum imposto, alguma taxa, ou fazer alguma vistoria, né? Que naquela época tudo se pagava sem regras, né? Por tudo, achava-se agora com a consciência pesada. A gente vai chegando na maturidade, mais perto do fim, aí a gente começa a se arrepender, né, das coisas, porque não dá mais tempo de fazer mais nada de abuso, né? Tá chegando ao fim, você não tem mais disposição, você não tem mais aquela leviandade, nem necessidade de tantas coisas que você quis e conquistou durante a vida, aí você vê que tempo perdido, desperdiçado. Então ele já estava muito aflito, ele estava muito perturbado quando ele foi procurar Jesus. E ele já tinha passado por médicos, porque ele estava muito doente. E os médicos não conseguiam curá-lo, não achavam. O problema era psicológico que desenvolvia as doenças nele, né? Aí o mestre orou sobre ele. Em seguida disse: vá em paz e não peques mais. Como dizia para todos que procuravam, né? O idoso notou que sua vida mudara. Sentiu-se curado e saiu, dando graças a Deus. Ao atravessar a extensa fila de sofredores que esperavam pelo atendimento, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe numa chaga de seus pés. O ancião, recuperado, soltou um forte grito e agrediu o mendigo a bengaladas. Formou-se uma grande confusão. Jesus veio acalmar os ânimos, chamou o Senhor e lhe disse: depois de receber o perdão por tantas faltas, você não podia desculpar o pequeno descuido do companheiro em situação pior que você? O velho judeu, muito pálido, com as mãos no peito, suplicou a Jesus: mestre, socorre-me. Sinto-me recair nos mesmos erros. Que será isso? E Jesus respondeu-lhe: isso é o ódio e a cólera que novamente chamou a seu coração. Quando falta a paciência e o amor, você adquire amargura, perturbação e enfermidade. Então, pessoal, vamos ficar muito atentos para que não nos falte o amor, a paciência, para que nós não desenvolvamos em nós deixemos que esse volte, né, esse ódio, essa amargura, essas broncas, esse pavio curto, essa irritabilidade, porque a gente se irrita com qualquer coisa, com poucas coisas, porque a gente está despreparado. A gente está se deixando influenciar por essas negatividades, por essas vibrações de baixa sintonia. Então vamos ficar sempre atentos, vamos ficar sempre em oração. Toda vez que eu saio assim, que eu vou pegar trem, que eu estou na estação, é eu chegar e começo a esperar o trem, ou depois que já entrei, que sento, agora eu já sento, né? O povo dá lugar para a pessoa de idade, é muito bom isso, eu ganhei um ponto lá. Aí eu sento, né, e aí já vem os vendedores, eu olho de um lado, olho do outro, meu mentor fala assim pra mim: reza, não tá fazendo nada, reza. E eu rezo, né, porque não é melhor do que se de repente você tá olhando pra alguém e a pessoa invoca, você tá olhando quem? Pronto, você já desencadeou uma besteira, então reza. Tá esperando o trem, tá esperando o ônibus, tá sentado na plataforma, reza. Por que não rezar? Mas eu não vou nem prestar atenção no que eu estou rezando, não interessa. Reza do que ficar pensando besteira. Pelo menos enquanto você está rezando, você está envolvida numa vibração, né, que não vai permitir que os que não são compatíveis com aquela irradiação se aproxeguem. Tá bom? E aí, para terminar, eu não sei se foi hoje, ou se eu vi no Face, mas um pensamento da Ana Maria Braga, aquela história dos pensamentos dela, foi muito gostoso ter escutado isso aqui. Você que não se levanta para acender a luz,
preguiça, né? Pois não reclama da escuridão não, tá? Deus abençoe a todos. Vamos ficar agora com a palestra do nosso irmão Bruno e que todos sejam abençoados, que Deus encaminhe todas as suas casas e que nós tenhamos mais uma semana de luz. Muita paciência, viu, gente? E pensa sempre em devolver com amor, ou então baixa a cabeça e não fala nada não, mas não retruquem. Não retruquem para não entrar na vibração. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, forte. Então, de novo, boa noite. Boa noite. Coisa boa. É sempre uma grande alegria estar nesta casa abençoada. Até bate uma emoção. Às vezes a gente não para pensar no trabalho que é feito pela espiritualidade, preparando o ambiente, preparando a nossa presença. Se nós nos esforçamos quando vamos preparar algo, um almoço de domingo, a recepção de alguém, uma visita, imagina o plano superior. E quando falamos em plano superior, estamos falando em pessoas que não estão mais no corpo, mas espíritos, seres comprometidos com a evolução, com o crescimento, que preparam todo o ambiente, que nos preparam. E aí, da nossa parte, nós precisamos aprender a absorver, aprender a nos acalmar. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele escreveu um livro de mensagens evangélicas chamado Caminho, Verdade e Vida. Um livro lindo, onde o Emmanuel pega um versículo do Evangelho e escreve um texto. Chico Xavier que segura fogo. Num dos capítulos, Emmanuel faz um comentário sobre aquela passagem onde Jesus está com uma multidão. E o discípulo chega para ele: mestre, eles estão com fome. Jesus pede para ver o que tinha. Tinha um cesto com 5 pães e 3 peixes. É a famosa passagem da multiplicação dos pães. Mas o Emmanuel pega uma frase, onde Jesus diz assim para Pedro: Pedro, pede para eles se assentarem primeiro. E Emmanuel vai dizer que muitos de nós nos esquecemos de nos assentar primeiro. Nos assentar é nos asserenar. Quantos de nós que queremos resolver os problemas? Todos nós. Pagar os boletos, prestação, financiamento, melhorar a saúde. Queremos tudo para ontem. Até os áudios as pessoas ouvem só áudio corrido, não sabe nem mais a voz da pessoa. Pedro pede que eles se assentem primeiro. E o Pedro pediu para todo mundo sentar. E Emmanuel vai dizer da importância de nos assentarmos, de pararmos alguns momentos, de nos conectarmos. Que bênção que é poder vir aqui nesta casa. Mas podemos também fazer isso em nossas casas, no nosso lar, nos assentar mais vezes. Colocar o telefone um pouco longe, desligar um pouco a TV, ouvir o coração, sentir o plano espiritual. Porque não adianta a gente passar por esta casa abençoada, que tem sim uma vibração diferenciada, passarmos por aqui e sairmos do mesmo jeito. Há um outro livro de Chico Xavier chamado Missionários da Luz, belíssimo, psicografado por André Luiz, um médico que escreveu O Nosso Lar, entre outros. E nesse livro Missionários tem uma passagem onde os mentores estão na câmara de passe de um centro espírita, no plano espiritual cheio de equipamentos, na terra, apenas uma sala simples. E o André Luiz percebe de uma pessoa que chegou na câmara de passe para receber o passe, só que era alguém que estava pensando em outras coisas, desajustado,
e também tinha bebido. E o André Luiz percebe todo o esforço dos mentores, mas as energias não entram, ele não captava. E o mentor comentou do esforço que foi para convencer aquela pessoa a ir até o centro espírita, mas que foi despreparada, não se assentou. É como se aquelas bênçãos passassem por ele e não fixassem, porque ele não estava na mesma vibração. Seja aqui, seja ali dentro, seja em casa, na rua, qual é a nossa vibração? Prestamos atenção nessa vibração? O que é vibração? Nós somos energia pulsante. Ao longo de um dia, a nossa vibração varia, como alguns dizem, varia o tempo todo a nossa vibração. Ninguém aqui é santo, ninguém é perfeito. Vai ter momentos que a gente vai ficar irritado, bravo, em paz, tranquilo. Só que quando a gente coloca a consciência, preciso parar um pouco. Se eu não parar, eu vou esganar eu preciso ficar quieto. Deixa eu fazer uma prece. E como é gostoso quando a gente percebe que a nossa vibração está tranquila, está gostosa. Quando a gente vai fazer uma prece é mais sobre vibração do que sobre palavras. Que adianta eu estar pensando no bezerro da outra? Senhor Jesus, abençoe todos nós. Não adianta nada. Madre Teresa de Calcutá dizia que mãos que trabalham no bem são mais abençoadas do que lábios que apenas oram. O que adianta eu só ficar orando o dia inteiro, orando, mas não vivenciar, não fazer, não ter prática? Joana de Ângeles, um outro espírito de escola, através de Divaldo Franco, vai dizer que a oração mais linda que podemos fazer é do amor ao próximo. Quando fazemos o bem, os nossos atos se tornam uma oração. Passamos a vibrar outras vibrações pelos simples atos, pelo bem, pelo abraço, pelo sorriso, pela prece que estamos fazendo por alguém. Não apenas balbuciando palavras. Se assentar. Em se assentando, se conectar, se reconectar, sentir as vibrações, o banquete espiritual preparado pelos amigos. E quando sairmos daqui, levarmos. Porque não adianta a gente sair daqui em paz e já ficar irritado ali no trânsito, bater o pé na calçada, ficar irritado chegando em casa, tentar manter. Uma hora a gente cai de novo, briga, fica irritado e recomeçamos de novo. Porque não é sobre perfeição, é sobre crescimento, é sobre aprendizado, é sobre fazer, refazer, tentar de novo. Jesus, no belíssimo Evangelho, ele vai dizer que reconhece-se a árvore pelos frutos. Jesus sempre fazia muitos paralelos com a natureza. Afinal, vida, natureza. O que vemos na natureza é natural. Às vezes nós tentamos fugir de coisas naturais. Como assim? A natureza é simples. Plantamos, colhemos. Como que alguém de nós resolve ir contra a natureza, querer colher alguma coisa que não plantou? Vai fazer o Enem, não estudou nada, o vestibular. Como que vai colher algo se não plantou? Quer aprender um novo idioma, mas nunca estudou? Como? Quer a simpatia das pessoas, mas não faz nada para criar essa simpatia. É da natureza. E como que a gente se revolta às vezes? Porque ninguém me valoriza. Porque ninguém lembra que eu existo. O que você faz para isso acontecer? A gente quer o fruto. Eu quero que todo mundo me trate bem. Eu quero que os mentores me ajudem o tempo todo. Eu quero todo mundo legal comigo. É da natureza. Quantas coisas que nós exigimos que nós nem plantamos.
Imagina alguém que pegou feijãozinho e plantou alguns feijões. Daqui 3, 4 meses fica irritado porque não nasceu um abacaxi. Esses somos nós. Ao contrário, queria o feijão e via um abacaxi. Nossa, eu tenho que descascar esse abacaxi. Por quê? Eu queria feijão. Porque plantou o abacaxi. Emmanuel tem uma outra frase muito marcante para o mentor do Chico. Olha que frase simples. Somos, todos nós, escravos do nosso passado, vírgula, todavia, somos donos do nosso futuro. Todos nós. Olha que frase interessante. Somos escravos do passado. Ou seja, passou, passou. Se antes de vir aqui gritamos com a esposa, com o marido, com a mãe, com o filho, gritamos, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Até arrepia. Palavra maldita, não dá para voltar atrás. Dá para pedir perdão, mãe, perdão, pai, perdão, filho, marido, esposa. Dá para tentar reparar. Mas falou, falou. Somos escravos do passado. Comemos algo que não fez bem de manhã, bebemos. Somos escravos do passado. Ah, eu não estudei, não me preparei, fiz um aborto, enganei, roubei, traí. Somos escravos do passado. No sentido de que estamos atrelados, estamos presos ao passado. Isso é natural. De novo, se eu plantei feijão, mas eu me arrependi de plantar o feijão, não quero mais o abacaxi. Mas você plantou o feijão. A colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Frase de Paulo de Tarso, nas suas epístolas. Podemos tudo, mas não devemos tudo. Mas se semear, iremos colher. É da natureza. Pensando na frase de Emmanuel, somos escravos do passado, mas donos do futuro. Sim, tudo que nos acontece tem um motivo. E esse motivo está nas nossas ações, que geram reações. A vida é uma constante consequência das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas ações. Quando não encontramos motivo nessa existência, está em outras. Mas a grande maioria está nessa. Tem até o mal do espírita, que quer colocar a culpa de tudo no passado. Imagina eu chegar aqui na maior cara de pau, eu acho que eu estou acima do peso porque na última encarnação eu fui muito magro. E o que eu comi nessa vida? E eu não sei, é fácil. A grande maioria do que nós passamos está nessa existência. Sim, quando não encontramos o motivo, está em outras. Somos escravos do passado. Fizemos, está feito, mas donos do futuro. Vamos pensar num exemplo. Se até hoje nós somos aquela pessoa que plantamos espinhos, até hoje, e vamos pensar os espinhos, se até hoje eu tratei os outros mal, eu fui grosso, enganei, roubei, traí, fui essa pessoa chata, até hoje, eu plantei, eu vou colher ainda esses espinhos plantados. Ai, Bruno, mas eu sou espírita há 20 anos ajudando as pessoas, não entendo porque ainda acontece coisa comigo. Talvez pelos últimos 20 séculos, ou pelos outros 20 anos nesta vida, acabou de começar a fazer o bem. Eu falava sobre isso com uma amiga espírita, incrível, trabalhadora, ela tem 60 e poucos anos, uma vida incrível, e passa por muitas dificuldades, como todos nós. E ela falava assim: Bru, às vezes é difícil de entender, né, Bru? E ela contou as coisas que ela estava passando, coisas difíceis, envolvendo filhos, enfim. E eu falei para ela, quase eu falo o nome dela agora, eu falei para ela: fulana, porque veio uma intuição. Nós começamos a fazer o bem ontem e já queremos sentar na janelinha. Começamos ontem. Às vezes esse ontem é 100, 200, 500 anos. A gente está aprendendo a fazer o bem. E sim, gente, a maioria de nós, quantos de nós, que às vezes diante de alguma situação, bem feito, eita,
mereceu. Ai, porque eu pensei isso. Nós estamos aprendendo. E a gente vai exercitar. Até ontem fofocávamos com prazer de falar mal dos outros. De vez em quando vai escapar uma coisa ou outra. Fiz de novo. Até uma hora que eu não fazer mais. Até uma hora que eu nem vou ter vontade de falar mal dos outros. Até o momento que o meu natural vai ser falar bem. E se alguém chegar falando mal de alguém, eu vou ser aquela pessoa que vai cortar. Pode até ouvir, mas não vai dar continuidade. Porque eu aprendi que eu não preciso plantar esse mal que chega até mim. Você viu fulano terminou com a esposa? Eu não vi. Estava ajudando o próximo. Não vi. Estava ocupado com outras coisas. Ah, mas eu quero te contar sobre isso. Não, vamos falar de outra coisa. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Frase do Cristo. É uma alegoria. Uma árvore que dá frutos estragados, podres. Se ela dá esses frutos, a gente reconhece a árvore. Agora, uma árvore que dá bons frutos, uma árvore aconchegante, que dá aquela sombra gostosa, a gente reconhece aquela árvore. Pensando nisso, que tipo de árvore que nós somos? Que tipo de árvore que eu sou? Aí é para cada um pensar de si, ninguém vai apontar o dedo. Até hoje, que árvore eu tenho sido? Eu tenho sido uma boa árvore, dado frutos suculentos, nutritivos, gostosos. Esses frutos, as minhas boas ações, o amor, a caridade. Eu tenho sido sombra para aqueles que estão cansados do sol. Eu tenho refrescado outras pessoas. Ou eu sou aquela árvore podre, que os frutos que eu dou as pessoas consomem e ficam piores na nossa presença. Não dou uma sombra sequer. Ou o pior, o caminho do meio. Eu sou aquela árvore seca, nem boa nem ruim, seca, não fede, não cheira. Será que nós somos aquela pessoa gostosa, aquela pessoa que chega no ambiente, olha lá quem chegou, ai que legal que chegou, pessoa gostosa. Tem pessoas que chegam, ela nem abre a boca. A gente gosta de estar perto da pessoa, às vezes a pessoa nem abre a boca. Não é que ela fica contando piada, a pessoa gostosa, no melhor sentido da expressão. Tem o contrário também, aquelas pessoas que, olha quem chegou, baixa a bola. Cuidado. Oi, tudo bom? Será que nós somos essa pessoa? Ou, o pior, de novo, que aqui não fede e não cheira. Será que nós somos essa terceiro tipo de pessoa que, oi, tudo bom? Oi, você chegou agora? Não, eu tô aqui 10 horas já. Nem tinha percebido. Será que nós somos essa pessoa que ninguém nem percebe? Não que a gente tem que fazer os outros perceber, mas a gente percebe as árvores boas, reconhece a árvore pelos frutos. Que tipo de árvore que nós somos, que nós temos sido? Ah, um dia eu quero ser uma boa árvore. Por que um dia? Por que não começar agora? E como a evolução é constante, talvez alguns frutos ainda vão sair meio estragados. Quer ver uma frase do pior tipo possível, que a gente não precisa fazer? É alguém que fala assim: ah, eu trato os outros do jeito que me tratam. Que horror, que triste, que pequeno. Eu não levo desaforo para casa. Parabéns. O que você ganha com isso? Quando eu falo que eu trato os outros do jeito que me tratam, eu vivo na dependência do outro. Olha que curioso. Ah, se o outro me tratar bem, eu trato bem. Se me tratar mal, eu vou tratar mal. Vamos ver, a pessoa está vindo. Se ela falar bom dia grosso, eu vou falar pior. Bom dia. Se eu sou assim, eu vivo à mercê do outro. Eu vivo dependendo do outro. Que pobreza! Eu não vou depender do outro. Eu resolvi que eu vou dar o melhor que eu tiver.
Se o outro me der o pior, pena para o outro, é o que ele tem. Eu tenho coisas boas para dar. Bom dia. Bom dia. A pessoa não dá um sorri? Paciência. Paciência. Um dia desse eu entrei no Uber. E claro que eu sempre dou bom dia. E a pessoa não respondeu, mas eu pensei, talvez eu não ouvi. Eu estava entrando no carro, fechei a porta. Bom dia. Falou nada. Bom dia, senhor. Ele olhou assim, bom dia. Eu percebi que era o que ele tinha para me dar. Tudo bem. Mas eu fiquei orando por ele. Eu fiquei vibrando. Talvez no passado, outras vidas, porque talvez ia torcer para outra coisa acontecer. O motorista que me trouxe, eu percebi uma certa dificuldade dele de seguir na faixa. Eu fiquei preocupado. Uma idade avançada, ele veio contando a história. Ele queria não mais precisar trabalhar, mas tem os motivos. E eu vim orando por ele e vou continuar orando para ele chegar em casa tranquilamente, lá em Guarulhos. Aquelas pessoas que geralmente nos irritamos, queremos revidar, provavelmente são as que mais precisam de nós. E não estamos falando de levar desaforo para casa. Se alguém fizer alguma coisa que não deve, vamos denunciar, vai pagar as consequências. Estamos falando daquelas pessoas no dia a dia que nos dão o pior porque é o que elas têm. Quando a gente faz igual, estamos entrando no mesmo nível, descendo na mesma vibração. Vamos mudar a nossa faixa? Peraí, que pena. E tem gente que quer exigir que o outro trata bem. Não tem como exigir. Cada um dá o que tem. Só que eu não vou viver dependendo dos outros. Eu quero viver uma história de alegria, uma história de amor. Eu quero ser uma árvore frutífera. E vou dar os melhores frutos que eu tiver. Se outro quiser, não quiser, aí é com o outro. É o que Jesus nos ensinou. Ama o próximo como a ti mesmo. Faz ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Jesus, que é o nosso grande exemplo, ele jamais escolheu quem ele ia tratar bem, quem ele ia tratar pior. Jamais. Jamais. Era a adúltera, era o cobrador de impostos, era o traidor, ele tratava todos da mesma forma. Mas dependendo do que as pessoas faziam, aí sim, ele se comportava diferente. Mas não em reação, buscando educar. Por exemplo, quando a mulher adúltera estava para ser apedrejada, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os homens saem, soltam as pedras, ela cai de joelhos, chorando. Narra o evangelho que Jesus está em cima dela. Ele abaixa, ficar na mesma altura. Ele percebe que que ela precisava de uma mãe. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Franco, narra que naquele instante ele era a persona maternal, porque ele trata ela como uma filha. Mulher, onde estão os que te perseguem e caluniam? Ela olha. Então vá, mas não peques mais. Ele não foi conivente. Vá, mas não peques mais. Em outros momentos, ele era o pai. E Joana de Ângeles vai dizer que Jesus sabia trabalhar muito bem a energia masculina e feminina. Estamos falando de energia, não de gênero, a energia. O Jung vai falar de ânima e ânimos. Todos nós temos as polaridades. Momentos que ele era enérgico. Ó, raça de víbora, até quando estarei convoscos? A casa do meu pai é de oração, não é de comércio. E às vezes, as pessoas achavam que ele ia dar uma bronca, e ele não dava. As criancinhas invadindo o terreno dele ali, o espaço dele, tira as crianças, tira, não! Deixai vir a mim os pequeninos. Ou, quando ele encontra Zaqueu, que era rico, e como muitos de nós até hoje têm inveja, as pessoas estavam com inveja do Zaqueu,
e os discípulos achando que Jesus ia dar uma lição no Zaqueu. Até o Zaqueu estava com medo. E o Zaqueu fala: mestre, eu tenho dado muitos empregos, bem-aventurado és tu, Zaqueu. E Jesus continua falando, parabenizando Zaqueu. Vai na casa de Zaqueu, porque Zaqueu estava buscando ser um homem de bem. Não é o dinheiro ou a falta que nos corrompe, mas o que fazemos com ele. Somos escravos daquele dinheiro ou usamos o dinheiro? No Evangelho no Lar desse domingo, abrindo o Evangelho ao acaso, caiu uma lição que eu gosto muito e fazia tempo que não caía. É uma passagem do Evangelho de Mateus, naquela onde Jesus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia cabe a sua aflição. É uma das passagens mais lindas do Evangelho, onde Jesus vai falar: olhai as aves dos céus, que têm seus ninhos. Não vos preocupeis com o que vestireis, nem mesmo Salomão, no alto da sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Não vos preocupeis com o que comereis ou o que bebereis. Olhai as feras que têm os covis. Não sois mais que as feras ou que as aves? Em verdade vos digo, não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia cabe a sua aflição. E aí Allan Kardec vai comentar essa passagem. E Kardec era educador, pedagogo. Já começa deixando bem claro: olha, Jesus não está falando para a gente não ser previdente. Ele não está falando para a gente não se importar com as coisas. Ele está nos chamando a atenção para os exageros. Quando nós vivemos pré-ocupados. E sim, tem gente hoje que já está preocupado com o que vai fazer na ceia do Natal. Tem gente preocupado mesmo com o que vai vestir. Ai, mas se eu não conseguir comprar uma roupa nova, o que vão pensar de mim? Está preocupado com o que a família vai falar. Será que vão falar que eu engordei, que eu emagreci? Vão perguntar se eu arrumei um namoradinho, uma namoradinha? E a pessoa fica aflita. Pode ser que nenhum exemplo serviu para a gente, mas nós temos as nossas aflições. Quantos de nós que estamos nessas preocupações constantes? E o convite do Cristo é simplesmente, é um convite para viver o dia de hoje. Pessoal, o que adianta ficarmos preocupados com algo que vai acontecer daqui 2 semanas? Que seja uma cirurgia. Eu posso me ocupar, me preparar para a cirurgia, orar, pedir forças, me cuidar, mas ficar vivenciando, aí a pessoa sofre por 15 dias antes da cirurgia e sofre no dia da cirurgia. Ah, mas não é fácil. Ninguém está falando que é fácil, mas nós temos padrões. Qual é o nosso padrão de comportamento? O Espiritismo nos convida ao autoconhecimento, a mudar. Tem religiões que vão te falar assim: vem na minha igreja que você está salvo. É bom se iludir às vezes. Aqui não, aqui a gente descobre que as nossas ações geram reações. Quer algo diferente? Faça algo diferente. É mais difícil, real. E eu acho um barato quando alguém fala assim: ah, mas eu não acho justo eu pagar por alguma coisa que eu fiz em outra vida. Tá, mas deixa eu entender. E se você comer muito ontem e passar mal hoje, você acha justo? Sim. Uma vida para outra, o que troca é o corpo, e o corpo é uma veste. Você está com a cabeça muito materialista. Se você fizer algo 1 mês atrás, bater a cabeça e esqueceu, você vai responder de qualquer jeito. Os nossos corpos é como se fossem vestes perante a eternidade. No livro Nosso Lar, alguém aqui já leu o livro Nosso Lar? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Quem nunca leu, leia. É um livro incrível. O livro Nosso Lar é de 1944. Não tinha TV no Brasil. TV colorida, 1970, Copa do Mundo.
Mas o curioso, quando nós lemos Nosso Lar, 1944, lá conta que os moradores do Nosso Lar, é uma cidade espiritual, tinham, cada um deles, aparelhos de comunicação. 1944, o livro. Quem lia naquela época, será que entendia? Tem uma passagem que diz que no Nosso Lar tinham TVs com uma tela muito plana, embutidas na parede. Nem a TV com aquele tubão tinha aqui ainda. Hoje a gente lê, eu fico imaginando quem lia naquela época. Diz que a governadora de Nosso Lar ia dar uma palestra, mas ela não estava lá, só que a imagem dela foi projetada num telão. Hoje a gente lê como se fosse a coisa mais comum. O plano espiritual, em média, está adiantado 100 anos a gente. Aqui é uma cópia de lá. E no prefácio do livro Nosso Lar, André Luiz, ele se apresenta e ele diz o seguinte: perante a eternidade, uma existência inteira é apenas um ato. Um corpo é apenas uma veste. 100 anos é apenas um dia, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E ele conclui dizendo: quantas existências, quantos corpos, quantos anos, quantos triunfos, quantas mortes ainda necessitamos para aprender? Ele que chegou no plano espiritual e foi acusado, ainda nas trevas, antes de ser resgatado, de suicida. Capítulo 2 do Nosso Lar, primeira frase: suicida. Ele já tinha entendido que tinha morrido. Ele que não era ligado a coisas da fé, mas tinha entendido. Ele foi médico. E ele pensa assim: uai, até no plano espiritual as pessoas erram, porque eu não me matei, eu morri de morte morrida. E depois que ele vai entender que o álcool, a bebida, o cigarro, o sexo desvairado tiraram anos de vida dele. E foi um suicida indireto. Porque a vida é uma bênção, uma dádiva que nós temos. Se um dia passar pela cabeça suicídio, peçamos ajuda ao alto, peçamos ajuda das pessoas, busquemos um médico, um psicólogo, um psiquiatra, peçamos ajuda na casa espírita. Pedir ajuda é humildade. Sentir que não estamos bem, peçamos ajuda. Percebermos que alguém não está bem, busquemos ajudar, orando, levando, trazendo a pessoa aqui, levando ao médico, levando a algum lugar. Fazer a nossa parte, não lavar as mãos. Não vamos resolver o problema do mundo, mas podemos buscar nos melhorar e buscar fazer o bem. Ao final, sim, 100 anos perante a eternidade é um dia. O que nós estamos fazendo nesse dia que estamos vivendo? Para trazer bem para o dia de hoje. Se hoje fosse o nosso último dia na Terra, digamos que a nossa vida acabou faz algumas horas, estamos num plano espiritual recebido por amigos, será que nós estaríamos de consciência tranquila? Tive uma boa vida, vivi o bom combate. Ou será que nós estaríamos perdidos, arrependidos? E a verdade é que nós não sabemos quando vai acabar a nossa vida, não sabemos. E a morte é só uma transformação. Isso é outra coisa libertadora do Espiritismo para a gente. Pessoal, tem espíritos que vão reencarnar e no planejamento eles programam: nessa existência eu vou ficar apenas 20 anos e volto, por tal e tal motivo. Só que nós aqui, com a nossa visão limitada, a pessoa morre, meu Deus, só tinha 20 anos. Olha só, ele só ficou 20 anos nesse lugar abençoado que é a Terra, que a gente tem que escolher entre Lula e Bolsonaro, meu Deus.
Que bom que voltou para o plano espiritual. Tem pessoas, eu lembro muito de um livro do Divaldo Franco, o livro chama Nas Fronteiras da Loucura. Aquilo me marcou muito. Contava que eles estavam no plano espiritual e tinha um espírito, um trabalhador, e eu repito, os espíritos, gente, são pessoas, não existe anjo e demônio, são pessoas, mais adiantadas ou mais atrasadas. Quando a gente morre, não viramos anjos ou demônios, continuamos a ser quem somos. E mostrava um espírito que trabalhava ali no bem, numa colônia, ele cuidava de um departamento inteiro, plano espiritual. Só que o grande amor das vidas dele ia reencarnar. E ele sabia que essa pessoa, que reencarnou várias vidas como mulher, teria que passar por uma provação muito difícil. Ele não precisava mais reencarnar, não por enquanto. E ele pediu aos mentores da vida maior, deixe-me reencarnar com ela, para prepará-la para aquilo que vai acontecer. E os mentores foram enfáticos, você não precisa. Você tem todo esse departamento para cuidar, mas eu quero ajudá-la. Você pode ajudar daqui. Ele pediu muito. E não foi por insistência, mas os mentores permitiram e falaram para ele assim, eu nunca vou esquecer. Você tem permissão de ficar ausente dos trabalhos aqui apenas por 40 anos. E volta. Olha que incrível. Reencarnou, na idade adulta reencontrou-a, se casaram, tiveram um filho, e com 39 anos o coração, puf, acabou. Para o mundo, desastre, desespero, meu Deus, 39 anos, tão novo, tinha uma vida inteira para... Vida do quê? O que nós sabemos? Gente, o tempo na Terra é relativo, se for de causas naturais. Ele voltou. Quando temos a visão espírita, espiritual, a gente entende, mas depende da visão dela. Meu Deus, Deus existe. Só que ela teve aquele homem, aquele marido, aquela pessoa boa, não é porque era homem, aquela pessoa boa ao lado dela, uma vida inteira. E ela ia passar ainda aquelas provações que veio a passar. Não sabemos o tempo que nós planejamos. Tomara que a gente não volte antes. Tomara. Tem gente que até tem permissão de ficar mais tempo. Encaminhando para o encerramento da palestra, tem um livro muito lindo de Chico Xavier chamado Paulo Estevão. Também de Emmanuel, onde o Emmanuel conta a vida do apóstolo Paulo para a igreja de São Paulo. A vida do Paulo foi linda. O Paulo perseguia os cristãos. Ele, antes de ser convertido, ele era Saulo. Ele foi o primeiro a mandar perseguir. O apóstolo Paulo, ele chegou a mandar matar pessoas. Só que não por maldade. Ele tinha tanta certeza da lei que ele mandou perseguir cristãos. E um dia, indo para a estrada de Damasco, acompanhado de 3 soldados, Jacó, Demétrio e Jonas, ele vê uma luz, cai do cavalo, é que nasce a expressão, você vai cair do cavalo, porque ele tinha toda uma certeza de cair do cavalo, e aparece Jesus para ele. Os soldados só viram a luz, e o Paulo conversando com alguém, ainda era Saulo, depois ele muda de nome, e era Jesus. Ele não chegou a ver Jesus vivo. E ele pergunta para aquele ser de luz, quem sois, Senhor? E Jesus diz, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Imagina, ele odiava os cristãos, perseguia, porque ele não acreditava que Jesus era o Messias da religião dele. Ele achava que o Messias ia vir num cavalo poderoso, mas morreu do lado de 2 ladrões crucificado. Mas ali ele percebeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Uma pergunta que nós precisamos fazer mais vezes. Senhor, o que queres que eu faça? Jesus, o que queres que eu faça? Amigos espirituais, o que queres que eu faça? Ao invés de só pedir, como eu posso ser útil aqui nessa vida? Passou a seguir o cristianismo,
não mudou de uma hora para outra. Aquele homem orgulhoso, pouco a pouco, foi baixando a crista ao longo das décadas, sofreu, caiu, levantou. No final da vida, já velhinho, cheio de rugas, cicatrizes, cabelo branco, ele vai dizer: já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. E Paulo tinha cidadania romana, por isso não foi crucificado, diferente de Pedro e de outros discípulos. Pedro, que quando foi crucificado, ele fez um pedido: ia morrer mesmo? Coloquem a cruz de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como o mestre morreu. Olha Pedro. Mas Paulo era cidadão romano. Foi levado de madrugada para um local para ser decapitado, uma morte mais tranquila. Alguns soldados fortes, com armadura, levaram aquele velhinho franzino. O dia já tinha raiado. Mas aqueles soldados todos estavam apavorados de ver a força moral daquele velhinho. Mesmo diante da morte, mantinha-se firme. E já ajoelhado, com a cabeça preparada, ele percebeu que a espada do centurião não descia. Ele olha para cima, aquele soldado estava tremendo, o chefe dos soldados, que depois tornou-se cristão, mas é outra história. E o Paulo diz o seguinte: homem, faze a tua parte, porque eu já fiz a minha e estou tranquilo. E a espada desce. E ele nasce para o plano espiritual, arrepiado. Faze a tua parte, que eu já fiz a minha. Que possamos todos nós fazermos a nossa parte enquanto é tempo e sermos árvores frondosas e frutíferas do amor. Que Deus nos abençoe hoje sempre. Paz a todos, que assim seja. Graças a Deus. Faça prece. Temos agora uma grata oportunidade de colocarmos em prática tudo o que aprendemos. Que possamos elevar os nossos pensamentos. Que possamos silenciar corações, alma. Sentir as vibrações, as presenças amigas. E aproveitando o momento presente, amigo Jesus, mestre amado, agradecemos profundamente cada oportunidade, cada dia. Obrigado, Senhor, por termos conhecido a Tua mensagem. Obrigado, Senhor, por estarmos nesta casa abençoada. Abençoa, Senhor Jesus, cada trabalhador desta casa, nos dois planos da vida. Abençoa, Senhor, cada frequentador no plano espiritual e encarnado. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, amigos, mas abençoe também aqueles que se acham nossos inimigos, que possam encontrar a Tua luz. Senhor Jesus, que estas luzes que nos envolvem nesse instante possam nos penetrar profundamente, que possamos curar nossa alma antes de querer curar o corpo. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós e rogamos, Senhor, dai-nos forças para fazermos a nossa parte, porque já temos tudo o que precisamos. Inspira-nos para reclamarmos menos e amar mais. Agradecido por todas as oportunidades, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.